Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalicei. Hoje a gente vai falar de mais uma aula aqui do nosso sistema de gestão financeira pessoal com VBA. Tá? Então esse é um projeto longo, a gente já fez várias aulas. Eu vou deixar aqui em cima um link para você poder acessar as aulas anteriores, caso você tenha perdido alguma coisa. Tá? Então a gente está fazendo um projeto totalmente profissional, com uma estratégia muito dinâmica que eu gosto bastante de utilizar. Realmente utilizo essa estratégia aqui na nossa empresa, tá? Que é você ter uma biblioteca já com programações previamente definidas, né, que vão te ajudar ali em algumas sistemáticas. A gente chamou isso de código mágico do VBA. O link dessa playlist onde a gente ensinou como você faz desde o detalhe está aqui na descrição do vídeo, tá? E com isso a gente consegue ganhar bastante tempo e dedicar mais energia aí para fazer outras mecânicas, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, né? Então a gente estava trabalhando aqui na aba de despesas do nosso sistema. E a última coisa que a gente fez na aula passada foi ajustar e finalizar aqui os lançamentos, né, de despesas aqui recorrentes. Tá? Então eu já estava fazendo aqui o despesa única, já estava fazendo agora também o despesa recorrente. E o que está faltando a gente fazer? Né? Então agora a gente precisa conseguir fazer a exclusão de algum item, tá? Então isso é obrigatório. E a gente também vai precisar conseguir fazer a edição dos itens, tá? Então o primeiro passo que eu vou trabalhar aqui vai ser para poder fazer essa edição, tudo bem? E como a gente faz, como já é de costume aqui do nosso canal, a gente vai trabalhar com a edição primeiro, tá? Então o que eu vou fazer? E ela vai vir aqui do duplo clique do item na lista. Então quando eu der duplo clique, ele vai ser lançado aqui na nosso formuláriozinho ali de preenchimento, né, de cadastro de despesas, com as informações conforme elas foram lançadas aqui, tá? Um detalhe que a gente vai fazer é o seguinte: a gente só vai permitir a edição de um item por vez, tá? Porque senão ele pode dar problema, pode dificultar aí a sua vida, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Quando eu der duplo clique, eu tenho que pegar todas essas informações que estão lá escritas no Excel e fazer aqui o preenchimento de cada um desses dados, tá? Então para fazer isso, o primeiro passo é a gente vir aqui para o VBA e a gente adicionar um evento duplo clique aqui na nossa lista, né? Então que é LT livre despesas. Então eu vou colocar aqui o duplo clique e aqui dentro eu vou precisar descobrir qual é o item dentro da lista no qual a pessoa deu esse duplo clique, tá? Então para fazer isso eu vou pegar aqui, olha, dim i, que é um contador qualquer, as double, tá? E depois eu vou também criar aqui uma variável para coletar o código daquele item, tá? Então esse código ele vai ser definido pelos primeiros dígitos lá da minha lista. Então para quem não lembra, aqui nas despesas você vai ter um padrão de preenchimento onde os itens, né, são preenchidos, olha, com 2, 4, 6 caracteres, né? Então isso aqui representa a compra e isso aqui representa a parcela ali daquela despesa, tá? Então, para a gente poder fazer esse preenchimento, a gente vai coletar cada uma dessas informações para poder guardar ali e pegar as informações preenchendo lá na nossa lista, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui, olha, e vou definir também um dim code as string. E esse code, né, esse código vai ser justamente aquele código da compra que a gente acabou de trabalhar, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Então, eu vou precisar primeiro, então, descobrir qual foi o item que a pessoa clicou. Então, para isso, eu vou fazer um if, né, um foco, dentro da própria lista. Tá? Então, o if me.lt livre, aí aqui eu vou colocar o despesas. Tá? Já vou deixar aqui um end, o if, para a gente não se esquecer dele. Tá? Quando eu fizer isso, eu tenho agora que perguntar qual foi o item que a pessoa clicou. Né? Então, for i igual a 0, true, e aí eu vou fazer o ponto list count menos 1. E aí aqui, ponto list count menos 1. Agora sim. E aqui o next i, né, que vai fazer ir para o próximo item, buscando o item selecionado. Tá? Então esse for roda por todos os itens que eu tenho ali dentro da minha lista. O próximo passo é eu fazer com que ele mostre para mim apenas, ou melhor, descubra se aquele item que eu estou verificando ele foi selecionado ou não. Então para isso eu vou usar um if, né? Então if.selected i igual a true, then, e aí eu vou fazer alguma coisa, add if, tá? Então isso daqui que vai coletar essa informação lá para mim, ok? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que descobrir qual é o código, né, em que eu tenho aquela estrutura, tá? Então meu código vai ser igual a ponto list i
né? Então isso daqui vai pegar ali a informação do código que a gente descobriu. Então descobriu o código, já está tudo bem, não preciso das outras informações. Então agora eu vou fazer o seguinte, ponto, ou melhor, exit for, para que ele saia do fluxo ali do for, porque se eu tenho uma grande quantidade de itens, como provavelmente você vai acabar ficando dentro da lista, então você vai precisar fazer com que ele saia para ele não rodar todos os itens que são desnecessários. Imagina, eu tenho 100 itens, 1000 itens talvez, e a pessoa selecionou para editar o quinto. Tá? Então ele vai encontrar na quinta rodada e depois ele ficaria rodando à toa. Então isso existe fora para você economizar esse tempo no seu projeto. Tá? Depois disso a gente vai vir aqui no final. E agora sim que eu descobri esse código, pessoas, eu consigo ir lá para o meu Excel e procurar onde está esse código. Né? Então, olhando aqui para a coluna A da nossa guia de despesas. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou dar um foco na própria planilha. Né? Então, if pl-desp and with. E essa linha, onde eu vou fazer esse trabalho, eu vou chamar ela vou utilizar a nossa variável edit. Por quê? Se eu fizer com base na edit, dentro do nosso botão de salvar, ele já tem uma variável que entende que eu estou fazendo uma edição e não uma configuração de um novo item. Tá? Então ele já sabe a partir disso. Então aqui eu vou dizer que md variáveis .ledit vai ser igual a .range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, e eu sei que aquele código existe ali, então não preciso me preocupar com a possibilidade de ele não encontrar o código, tá? .find what, dois pontos igual, eu estou procurando lá o código, né, que eu acabei de descobrir ali através da minha list box. Look in, dois pontos igual xl values, e look at, dois pontos igual xl role.raw, tá? Então se ele descobriu qual é a linha lá no Excel onde ele tem os dados daquela cobrança, né, daquela despesa em que a pessoa deu o duplo clique. Qual que é o próximo passo agora? Eu tenho que pegar essas informações e alimentar a minha base de dados. Tá? Então, para fazer isso, eu vou verificar cada um daqueles campos que eu tenho ali da minha estrutura. Tá? Então, primeiro, o código ele não aparece lá. Agora, a data de vencimento, sim. Né? Então, a data de vencimento, eu vou falar para ele o seguinte, que mi.tb, e aqui eu vou pegar a data. Dessa vez, quando a pessoa for fazer a edição, ele vai ser obrigatoriamente um preenchimento único. Tá? Então, ele não vai poder ser um preenchimento recorrente. Tá? Então, ele vai sempre ter que ser único. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a data de vencimento único, tá? Que é esse carinha aqui, olha, data vencimento único. Ponto velho vai ser igual. A data em si, ela já está escrita aqui na coluna B, só que ela está escrita no formato de número, que o Excel entende como data. Então eu vou ter que converter com um texto no formato de data. Para isso eu vou falar o seguinte, né, que vai ser igual a format do ponto range, cifrão B, cifrão comercial, md variáveis, ponto edit, ponto velho, e o formato que eu quero que seja apresentado é 2ds barra 2ms barras 4y, né? Então para ele apresentar isso corretamente dentro da minha text box, então, ele pegou o valor que está escrito lá na célula B da linha na qual tem aquele código que a gente está trabalhando e formatou aqui na estrutura de data para poder ser apresentado corretamente. Beleza, fez isso daqui, o próximo passo é o seguinte, vou pegar aqui a data de pagamento. Tá? Então, o pagamento pode ou não estar preenchido, tá? Então eu tenho que descobrir se ele foi preenchido ou não. Então, para isso eu vou falar o seguinte, olha, if.range, cifrão C, cifrão comercial L, md, variáveis, ponto ledit, ponto velho, igual a empty them, e aí aqui eu vou tratar essa situação, que é o vazio, né? Para não ter nenhum erro, você vai falar para ele o seguinte, olha, que ponto mi.tb, data, e aqui eu vou procurar a data de pagamento, né? Então, pag.desp, ok? Ponto velho é igual a empty, né? Então se não tinha data antes, então mantém essa data vazia ali, tá? Para que a pessoa possa fazer esse preenchimento sem dar nenhum problema. Caso contrário, né, no caso do else, aí sim ele vai fazer o preenchimento dessa informação. Então mi.tb data pag desp, ponto velho vai ser igual, e aí a mesma condição do anterior, também tem que transformar isso no formato de data. Então format
ponto range, cifrão C, cifrão é comercial, md variáveis, ponto L edit, ponto value. E aí aqui você vai colocar o formato que você quer, que é o dd barra mm barra 4y, para que ele apresente isso corretamente para você. Então fez isso daqui, deixa eu só colocar aqui a vírgula, pronto. Então assim ele vai fazer o preenchimento também ali da data de pagamento e o end if aqui para ele sair daquele bloco. O próximo campo que a gente vai fazer é a conta bancária, né? Então mi.cb conta desp ponto value vai ser igual, e esse não tem que converter, não tem nada, né? Então ponto range, cifrão, e aí é na coluna D, cifrão, e, cifrão D, cifrão, e comercial, md variáveis, ponto edit, ponto value. O próximo que a gente vai fazer é a descrição, tá? Então mi.tb livre, descrição desp, né? Ponto value vai ser igual a ponto range, cifrão e cifrão é comercial md variáveis, ponto L edit, ponto value. O próximo que a gente tem que fazer é o tipo, né? Então tipo a gente tinha, para todo mundo lembrar, aqui na nossa no nosso formulário, né, uma option button. Então ou ele é fixo ou ele é variável, vai depender do que está escrito lá no Excel. Então ele vai ter que marcar essa caixinha corretamente, tá? Então para fazer isso eu vou verificar a informação que está escrito lá na coluna F, tá? Então se tiver escrito fixa, ele vai marcar a OB de fixa. Caso contrário, ele faz a outra preenchimento, né, que seria o do variável. Então, dessa forma, eu vou falar para ele o seguinte, né? If.range, cifrão, F, cifrão, e comercial, MD, variáveis, ponto, edit, ponto, value, for igual. E aí, aqui eu vou colocar, né, a palavra fixa da mesma forma que estiver lá. Lembrando, né? Aqui ele faz diferença de caixa maiúscula, minúscula e coisa do tipo. Então, tem que estar exatamente igual você está escrevendo lá no Excel, tá? Para que isso funcione. Then, né? Então nesse caso eu vou deixar aqui um end if também, para que ninguém se esqueça dele. E aí aqui, se estava escrito fixa, então mi.ob, né? despfixa.value é igual a true, né? Caso contrário, else mi.ob livre .ob livre despvar.value é igual a true. Então ou um ou outro, né? Então assim fica mais fácil para a gente fazer o preenchimento, tá? O próximo passo é a categoria, né? Então mi.cb livre catdesp.value vai ser igual, então estava na coluna F, eu vou para a coluna G agora, né? Então ponto range, cifrão, G cifrão é comercial, md variáveis, ponto L edit, ponto value. Também não preciso fazer nenhum tipo de formatação ali, né? Valor, né? Valor é o seguinte, aqui ele está como número, então ele vai ter que lançar lá pra gente como texto. Então esse eu vou ter que formatar para o formato de dinheiro, né? Para a formatação monetária. Então mi.tb dinheiro valor desp ponto value vai ser igual ao format, para a gente fazer essa formatação do ponto range, né? Então eu estou na coluna G, vou para a coluna H agora. H, cifrão é comercial, md variáveis, ponto L, edit, ponto value, e o formato, né, de dinheiro é esse aqui, ó, R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Fechou ali, fechou aqui, ele já vai escrever ali esse valor para você. E por último, né, aqui a questão de status, né, ele é fórmula, então essa questão aqui de status não precisa ser preenchida, porque ela não será alterada. Tá, então isso daqui não vai fazer diferença ali para você, tudo bem? Então essa estrutura que a gente programou aqui, né, esse pequeno código, ele vai coletar então qual é a informação correta e colocar os dados dentro da sua base para que você possa fazer a alteração. Tá? Então eu vou salvar aqui meu código e vamos rodar para ver se está funcionando tudo certinho, e também sempre importante é verificar se não passou nenhum erro de digitação ou coisa do tipo. Isso pode acontecer com frequência, faz parte do trabalho. Então, eu vou pegar aqui, olha, o mês 5, então ele já trouxe aqui, olha, aluguel, banco 1, despesa fixa, tá certo, moradia, R$2.000, data de pagamento tá vazia, tá certo, despesa única, né, e aí 20/5/2025. Então, ele percebe que ele fez ali o preenchimento corretamente. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no outro, agora, então ele já mudou, olha, 20/4/2025, então tá tudo certo. Eu vou colocar aqui que foi pago no dia 20/4/2025, por exemplo, e vou salvar essa informação. Percebe que como a gente já tinha feito uma estratégia que no botão de salvar
previamente, né? Então ele já mudou aqui, olha, já apareceu aqui o item como 20/4/2025, que é o que eu acabei de alterar, já com a data de pagamento que eu coloquei de 20/4 e a fórmula que já estava pronta já atualizou aqui o status do item como pago. Tá? Então dessa forma ele já vai fazer aqui toda a estrutura para você, garantindo que você tenha aí os preenchimentos já atualizados conforme você vai fazendo todas as suas edições, tudo bem? Na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer a exclusão desses itens, tá? E a gente vai poder excluir de duas formas diferentes, tá? Ou a pessoa vai excluir só aquela entrada, ou ela vai excluir todos os itens, tá? Então isso a gente vai permitir esses dois itens. Como esse código vai ser um pouco maior, eu vou fazer uma aula só para falar da exclusão, para ficar claro para todo mundo o que a gente está fazendo, e a aula que não ficar muito longa, tudo bem? Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.